Amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Mais uma vez aqui estamos para convidar vocês a gente juntos ler e meditar na palavra de Deus que vamos ler neste momento. Sintam-se convidados. Vamos ler hoje uma das epístolas que o apóstolo Pedro escreveu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o 11. A gente vai ler e meditar, como de costume a gente faz. E todos vocês que amam e gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus, sintam-se convidados. Vocês que são participantes desse canal e convidados também, sintam-se vocês para se sentir da parte de Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você sentir da parte de Deus, sentir vontade de pregar o Evangelho com a gente, contribua de uma forma gratuita. Ou seja, se inscreva no canal, aperte o sininho, toque a opção para todas, porque todas as vezes vocês vão receber a comunicação quando a gente estiver lendo e meditando a palavra de Deus. E de uma forma gratuita conosco, a gente vai pregando a palavra de Deus, porque os meios de comunicações foi o nosso Deus que criou também. Deu inteligência ao homem, e o homem assim, como todas as coisas foram criadas por Deus, os meios de comunicações não é diferente, foi criado por Deus também. E o povo de Deus usa esses meios de comunicações para edificação, para educar, para edificar, para pregar a palavra de Deus para todos os povos, línguas e nações, para toda criatura, a gente pregar o Evangelho como assim Jesus nos enviou a igreja dele para pregar. Quem crê e for batizado, quem crê nessa palavra que Jesus assim trouxe ao mundo, que a palavra se fez carne em Cristo, e quem crê nos ensinamentos de Cristo, que é a própria palavra de Deus, será salvo. Salvo está quem crê e for batizado. Quem não crê é condenado. Mas nós temos autorização de Deus, nós como Igreja do Senhor, nós e vocês também, para a gente pregar o Evangelho, convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, converter, tirar da morte para a vida, tirar das trevas para a luz. Já é Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem converte, é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pregação da palavra, todos nós, povo de Deus, estamos autorizados por Jesus. O ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E através dos meios de comunicações, hoje está mais fácil, porque a comunicação, como a criação de Deus também, o povo de Deus prega hoje, e através desses meios de comunicações a palavra do Senhor está com mais facilidade para ser expandida para todos os povos, línguas e nações, para toda criatura. E quem crê e for batizado, mais uma vez a gente repete, salvo está, porque quem falou foi Jesus. Jesus falou, verdade é. Então, meus irmãos, vamos ler. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Vários conselhos, votos, saudações finais e bênção. Diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrassim no tratado de um com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que runge,
procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele, a Jesus Cristo, o domínio seja dado e é pelos séculos dos séculos. Amém. A Jesus foi concedido por Deus, para todos os séculos dos séculos, Ele ser Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isto com autorização de Deus. Palavra de Deus fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, digna de se ouvir, poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor, nosso Deus, através de Cristo Jesus. Meus irmãos, firme e poderoso é Deus para nos sustentar. Aquele que nos chamou, o apóstolo Paulo já dizia, em umas pregações anteriores a gente falou, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. O apóstolo Pedro diz aqui que ele, o nosso Deus, ele é poderoso, para que se a gente se humilhar a ele, nas mãos onipotentes e poderosas de Deus, ele é poderoso para nos firmar, nos manter firmes e sustentado pela mão de Cristo, porque Jesus falou e verdade é: aquele que meu Pai me enviar, de modo algum eu lançarei fora, mas eu pego pela mão e de modo algum lançarei fora, porque firmes são chamados para obedecer e se firmar nessa palavra. Sempre pedindo fortaleza a Deus, porque é com Deus que a gente vence. E o exemplo está a todos os irmãos do passado. Todos eles que venceram as lutas foram com a proteção de Deus. A gente sabe que servos como Moisés venceu e levou o povo até um determinado ponto para que Josué desse continuidade e entrar na terra prometida, tudo através de Deus. Moisés não enfrentava Faraó sem a presença de Deus. Moisés sempre ia direcionado e obediente a Deus, fazia o que Deus mandava. E assim devemos ser todos nós. Os irmãos que foram lançados na cova dos leões, ali estava a proteção de Deus. Isaac, Mesaque e Abednego, obedecendo a Deus, não adorou a imagem de escultura com o decreto do rei, porque eles tinham a sabedoria de que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus usou essa expressão para expulsar o adversário, o diabo. Mas todo servo de Deus é ungido e sabe que só a Deus se deve adorar. E ali o rei decretou aquela ordem para que quando a trombeta tocasse, todos adorassem aquela grande imagem que ele mandou fazer. Isaac, Mesaque e Abednego só adoravam o Deus vivo e assim desobedeceu a lei dos homens, mas obedecendo a Deus, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E ali o rei se irou-se e mandou aquecer aquela fornalha de fogo, vários tantos a mais, e cada vez mais ficou mais quente ainda. E ali o rei achou que aqueles 3 homens desobedeceram a ele. Desobedeceram sim aos homens, mas em obediência a Deus, porque só a Deus a gente deve obedecer e a gente só deve caminhar com Deus. E lançou aqueles 3 homens na fornalha. E o rei, quando olha, ele viu o 4º homem e diz: mas não foram 3 que foram lançados? Por que é que eu estou vendo o 4º homem? Ali estava a proteção de Deus com aqueles 3 que obedeceram a Deus.
Quem obedece ao Senhor não caminha sozinho, mas não caminhe, não enfrente o adversário sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Orai e vigiai, pedi proteção ao Senhor, se humilhe perante as mãos poderosas de Deus, e o diabo se afastará de vós. Porque o diabo, como a Bíblia diz aqui, o adversário de Deus e o adversário do povo de Deus também, vive rugindo, procurando alguém para devorar, como o apóstolo Pedro diz aqui. Mas ele pode devorar aqueles que não têm a proteção de Deus, mas aqueles que se humilham ao Senhor. O povo de Deus, ele não mexe. Ele não mexe porque o que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, é maior do que o espírito do maligno que está no mundo. Os que são de Deus, o maligno não toca, porque Deus está na proteção, protege. E os que são de Deus se humilham a Deus através de orações e se entregam a Deus. E repetindo, Jesus falou, está falado. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, devemos estar em constante oração, pedindo a Deus fortaleza, sempre lendo a palavra de Deus, pedindo sabedoria a Deus para a gente entender cada vez mais a palavra e orando e pedindo a Deus, através de jejuns também, pedir a proteção ao Senhor. Não caminhe sozinho. Tem até um hino de um cantor gospel que disse que ele tentou ir sozinho, mas não deu certo. Mas quando ele clamou a Deus, aí sim, aí tudo dá certo, porque sobre Deus está todas as coisas. Sob Deus está todas as coisas. Acima de Deus não tem ninguém. Sobre Deus não tem ninguém, mas abaixo de Deus está todas as coisas, porque Deus criou assim, tudo para ele governar. Até o maior adversário dele, o diabo, ele é submisso ao Senhor. Ele só vai até onde Deus permitir. E ele provisoriamente ainda está agindo nas obras da carne e cogitando nas obras da carne, que são inimigas de Deus, incentivando e procurando assim pessoas que não têm conhecimento de Deus para devorar. Ele vive rugindo ao derredor, mas os que são de Deus têm o anjo do Senhor que está ao nosso redor, protegendo. Mas a gente não deve dar brechas para o adversário entrar. E como é que não dá brechas? Quando a gente está vigilante, orando e pedindo proteção a Deus. E vou repetir mais uma vez. Deus criou todas as coisas para ser submissa a Ele. Acima de Deus ninguém, abaixo de Deus todas as coisas. Deus é supremo, é soberano. Operando Deus, ninguém impede. Quando Deus manda, tudo obedece. Até a própria natureza que foi criada por Ele, o vento, as tempestades, os problemas desse mundo. Quando chega o tempo determinado por Deus que Ele manda parar, para aquilo ali, simbolicamente aquela tempestade que aconteceu com os discípulos em alto mar. É as tempestades do dia a dia que acontece com a gente. O mar é esse mundo cheio de problemas, esse mundo que tem as suas concupiscências mundiais, concupiscências da carne, que são inimigas de Deus, mas os que são de Deus está sujeito a passar por tempestades, mas nós temos um Deus que acalma a tempestade. Quando Deus ordena, tudo obedece, porque operando Deus, ninguém impede. Tudo que Deus fala, quando Deus ordena, é submissão de toda a criação a obedecer ao Criador. E ali naquela tempestade em alto mar, os discípulos estiveram, Jesus tranquilamente dormindo na polpa do barco, começou a agitar as ondas e aquele barco começou a se agitar e eles clamaram por Jesus: Mestre, acorda, nós vamos perecer. Jesus se levanta e ordena ao mar: te aquieta-te, mar. E o vento acalmou, a tempestade passou e o barco ficou em plena paz e tranquilidade para eles.
E eles, abismados, disseram: quem é este que até o mar lhe obedece? A palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus foi a mesma palavra que criou o mar. Ali estava Jesus com a palavra de Deus dizendo: te aquieta-te, mar. Foi a mesma palavra que criou o mar. A mesma palavra que criou todas as coisas, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Como a própria palavra de Deus diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que existe hoje foi criado por intermédio da palavra, toda a criação. Se não fosse a palavra de Deus, nada existiria, mas por causa do poder da palavra de Deus, do poder de Deus, todas as coisas existem, porque tudo foi criado por intermédio da palavra. Quem é este que até o mar lhe obedece? E hoje a gente sabe, através do Espírito Santo que nos ensina, que ali estava a voz de Deus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus, que é a mesma palavra que no princípio estava com Deus criando todas as coisas. Foi quem criou o mar, foi quem criou o vento e disse: aquieta-te, mar, e o mar se aquietou-se, porque o mar foi criado por ele, pela palavra de Deus, por Deus. E o mar que hoje representa os problemas, meu irmão, ore, espere o tempo determinado por Deus, que Deus, na hora que ordena, tudo se aquieta e tudo se apazigua, segundo a vontade de Deus, segundo o conselho da vontade de Deus. Deus é soberano. A Bíblia diz que aquele que nos chamou, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. O apóstolo Pedro aqui diz diversas vezes, ele diz que para Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Olha esse versículo como é interessante, como todos os versículos da palavra de Deus são. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, mais uma vez a gente repete: de nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas com aquele que nos chamou, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. Tudo posso, diz um servo de Deus, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Tudo eu posso, mas não com o braço humano. Tudo posso, ele disse, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, naquele que ele fortalece. E eu e você, todos nós que fazemos parte dos membros da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que é o cabeça Jesus Cristo, o único cabeça desse corpo, tudo a gente pode, mas naquele que nos fortalece. Não vá sozinho. Ore a Deus, conheça a palavra de Deus, peça a Deus, vai com Deus, porque quando mandaram, teve hora que Moisés disse a Deus: se o Senhor não for conosco, não deixe que a gente vá. Aí quando Deus disse: eu vou com vocês, aí Moisés se animou e foi e caminhou, e não só Moisés, mas todos que foram obedientes a Deus, venceram por causa de Deus que fortaleceu e que fortalece. Tudo a gente pode, mas no Deus soberano, através de Cristo Jesus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus, tudo pode naquele que nos fortalece. A igreja de Deus pode tudo, mas através de Deus, porque tem Deus que abençoa esse povo, tem Deus que sustenta e tem Deus que, através de Cristo Jesus, nós recebemos a autorização do Senhor para pregar o Evangelho. Nós recebemos do Senhor a chave do reino de Deus, que é a palavra de Deus que a gente prega. E através da pregação da palavra de Deus, todos aqueles que ouvem pelo Espírito Santo é convencido e convertido, sai da morte para a vida, as portas do céu são abertas para os que creem e passam a obedecer. É a pregação do Evangelho. Nós temos a chave do reino do céu dada por Jesus.
Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Quem prevalece é o poder de Deus em tudo. O povo de Deus, as portas do inferno não prevalecem. Eles não vão passar pelo inferno, pelas portas do inferno. Não, não e não. Mas os que são salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos no Cordeiro de Deus, as portas do reino de Deus estão abertas. E para estes, acompanhado com Jesus, o porteiro, o dono de tudo, Deus abre as portas para o único pastor Jesus Cristo entrar com seu rebanho. As portas do reino de Deus, na cidade vindoura, na cidade dos salvos em Cristo, daqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, obedecem, automaticamente são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estão autorizados por Deus para entrar na cidade santa pelas portas e comer eternamente da árvore da vida e viver eternamente na luz, porque Jesus recebeu de Deus a luz. Deus, sendo luz, enviou Jesus com a luz, e essa luz prevalece sobre as trevas. A luz que nos ilumina, Jesus também passou para nós, porque Jesus disse, e verdade é, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Como Deus enviou Jesus como luz, e essa luz prevaleceu sobre as trevas e prevalece, porque Jesus tirou um povo das trevas para a luz e nos deu esse poder da gente ser luz, quando ele diz à igreja dele, os salvos neles que somos nós, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, na cidade santa, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vai comer eternamente da árvore da vida e vai viver eternamente na luz, porque Jesus falou e garantiu, e verdade é, eu sou a luz. Quem crê em mim e obedece a palavra, os ensinamentos dele, jamais viverá em trevas. Lá na eternidade, na cidade santa, não vai ter mais sol nem lua, porque não vai haver diferença de dia nem noite, vai ser uma claridade só. E quem vai clarear essa cidade santa e o povo é a luz do Cordeiro, é Jesus Cristo que é a luz, é a luz do Deus vivo, é a face do Cordeiro e a face de Deus que está sentado no trono eternamente. E a gente adorar o Senhor da glória e Jesus nos levar para o rio de águas vivas e comer eternamente da árvore da vida, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus derramado sobre a igreja dele, os salvos em Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, comigo esteja e com todos vocês, amados ouvintes desse canal. Deus abençoe vocês e todos os familiares de vocês. Amém.